Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aos Valores Essenciais, o podcast onde a gente vem trabalhando, desenvolvendo e comunicando, a essência dos nossos negócios, nossas empresas, mas principalmente os valores que nos determinam para que a gente possa deixar nossa marca no mundo. As nossas empresas acabam sendo reflexos direto do que de fato a gente é. Mais uma vez, a gente precisa sempre frisar o quanto a gente vive a nossa essência e, por consequência, reflete no CNPJ. Então, a gente precisa, sim, de CNPJs fortes, mas, antes disso, CPFs para validar esses CNPJs. Afinal de contas, as pessoas negociam, compram de pessoas. Eu sou o Matheus Hermann, sou sócio fundador da HRN Company, a empresa de consultoria estratégica, e por isso estamos aqui para compartilhar histórias com os nossos convidados, com o nosso co-host, Igor. Logo, logo o Igor se apresenta também. E hoje a gente vai conversar com o Fábio Hag. Na sequência vai estar falando um pouco mais da sua história. A gente já conhece um pouco da história dele, vamos conhecer um pouco mais hoje. Igor, te apresente, conte um pouco por que você está aqui, o que a gente vai conversar hoje. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu tô aqui hoje, na verdade, substituindo a Fabiola, né? Tô de host coringa, né? Para quem não me conhece, eu sou Igor, sou diretor de criação da agência Empatia e vou estar aqui hoje, participando do podcast com vocês e com o meu grande ídolo conterrâneo aqui da cidade, Fábio Hag. Viu? Só porque ele é o host coringa? Ele é teu fã, Fábio. Ele é teu fã. Que isso. Obrigado, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Matheus. Obrigado, Igor. Acho bem importante fazer esse papo, pra gente poder contar um pouquinho dessas histórias, que a galera me diz que tem dado certo. Então, vamos ver o que eu consigo trazer aqui para ajudar vocês e ajudar a nossa cidade, Legal. Fábio, então, para começar início de conversa, conta para nós um pouquinho, como foi o teu início também, como que tu caiu nesse mundo, como que funcionou essa questão inicial para ti e como que tu iniciou nessa área, E explica um pouquinho para nós também como funciona essa área, de trabalho. Claro, quantos episódios vocês querem? Porque essa pergunta é tão ampla, A gente pode até contextualizar um pouquinho para quem talvez não me conhece, Eu trabalho... Eu tenho um estúdio de design tipográfico hoje em dia. A gente trabalha exclusivamente fazendo fontes digitais, aquelas letrinhas que a gente tem no nosso computador. Marcas nos contratam para fazer isso, A gente tem hoje um estúdio com 6 pessoas. E, cara, eu tenho certeza que vocês já viram o nosso trabalho em algum lugar, A gente faz fontes... Quando vocês encomendam comida no iFood, tem uma fonte nossa lá. Quando vocês abastecem no Ipiranga, se vocês têm conta no Itaú, no Banco do Brasil, no Bradesco, todas são fontes nossas. Se vocês viajam de Gol, se vocês compram no Magalu, se vocês assistem a Globo, a gente tem fontes nossas ali também. Então... É uma parada muito louca, Igor e Matheus? Cara, design de fontes. E eu preciso, e eu preciso ser sincero de que eu tô morando em Porto Alegre agora, mas até 2023, tudo isso que aconteceu na minha trajetória, eu estava morando aqui em Sapiranga, Então eu sou daqui. Então acho que isso também é um ponto legal da gente conversar. A essência da tua pergunta, Igor, foi como é que isso aconteceu. E eu acho que tem alguns pontos. Eu acho que tem a ver com manter a nossa origem, a nossa essência, como o Matheus fala, Mas também teve, apesar de eu estar morando aqui durante a maior parte da minha vida, eu sempre tinha o olhar para frente, no horizonte, e também fazendo alguns exercícios para sair pontualmente da cidade. É uma coisa que às vezes a gente esquece. Mas eu lembro que eu tive o meu primeiro estágio acho que foi a primeira agência de publicidade de Sapiranga, na G3. Eu lembro que eu tinha um primeiro estágio lá pelo CIEE, que era um estágio de meio turno. E eu lembro que eu saí de lá para estudar no Senac de Porto Alegre. Aí, cara, não me pergunta que ano que foi, mas assim, eu estava começando a estudar publicidade na Unicinos.
E eu pegava o ônibus de Sapiranga, ia fazer o curso no Senac de tarde e depois pegava o trem para estudar na Unicinos. Então, já tinha essa visão de ir para Porto Alegre, buscar algumas coisas um pouco diferentes. Depois eu tive meu estúdio de design aqui em Sapiranga durante muito tempo, deu certo durante um bom tempo, e eu pensei assim, cara, eu quero um pouquinho mais, quero um pouquinho mais da vida, né? Ainda sou jovem, né? Era jovem. Isso eu acho que era 2007, 2006. Ou seja, hoje tu é jovem há mais tempo. Exato. É isso, tu continua jovem. Sim. E aí, cara, eu fiz o movimento de ir todos os dias trabalhar em Porto Alegre, num estúdio que na época era muito grande, muito respeitado, que era a Verde Design. A gente fez vários projetos grandes na época. E, cara, pegar a BR-116 todos os dias para ir para Porto Alegre, na época que tinha sinaleiras ainda na BR-116, tá? Tinha sinaleira loucura, lá né? aí na frente do Schneider. Tinha obra da, cara, levava muito tempo. Eu e o meu irmão íamos, né? O meu irmão também, em paralelo, trabalhava na W3 House, que também passou uma transformação gigantesca, ficou muito grande. Então, sempre teve essa coisa de, cara, gente, de fato, eu morei a maior parte da minha vida em Sapiranga, mas sempre fazendo essas provocações. E, de fato, o que mudou, Igor? Voltando à tua pergunta, eu tinha uma paixão por design gráfico, mas mais especificamente por tipografia, que é a área do design que trabalha hoje com letras, né? E é uma coisa muito esquisita, mas eu fui atrás como autodidata sobre isso, fui aprendendo, de certa forma, em fórum de internet, em livro, trazendo coisa de fora. Eu comprava muito livro da Amazon de fora. E chegou um momento que eu fiz um curso em São Paulo disso. Teve um cara que é o Bruno Mag, que veio para o Brasil dar um workshop pela primeira vez no Brasil de uma semana sobre design de fontes. Fiz esse workshop, a gente bateu o santo, aquela coisa, sabe? Trocamos ideia, foi muito bom. E eventualmente ele me convidou para ir trabalhar, ficar um tempo em Londres, trabalhando com ele. E quando eu voltasse, eu montaria a empresa dele, a Dalton Mag, aqui no Brasil. Contextualizando a empresa dele, fez fontes para Amazon, para Netflix, para BBC, para Toyota, para BMW, para o McDonald's. E na época eles tinham, acho que 6, eu era a 7ª pessoa a entrar na empresa. Isso era 2008. 2008, isso. 2008. E aí foi quando eu saí da Verde de Porto Alegre para fazer esse movimento para lá. Fiquei alguns meses lá, acho que deu uns 3 meses. E voltei como fundador da empresa, do braço internacional dela aqui no Brasil, trabalhando como type designer. E, cara, esse é um ponto legal de falar, porque tem muita sorte envolvida na parada também, sabe? Tem muita sorte e que a galera... Exatamente. Teve uma preparação, tem uma predisposição, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa falar, cara, que às vezes, cara, se eu não tivesse feito esse workshop, minha vida seria completamente diferente. Talvez seria tão boa quanto, mas seria diferente, certamente. E a gente precisa falar sobre isso também, que tem a ver com as nossas origens. Eu acho que até eu sou muito transparente, honesto, humano. Eu tenho até um certo ranço com essa coisa de a gente tem que trabalhar um monte, a gente vai ter que trabalhar acima da média, né? Enquanto alguém dorme, você tem que ficar estudando. Eu acho que não. O tempo todo, em tudo, né? Exato. Então, até puxando muito do papo, né? Hoje a gente tem um estúdio que a nossa filosofia é de uma empresa calma. E depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas vocês viram que eu gosto de falar, né, Igor? Tu me perguntou como é que é a minha história. Eu poderia... Como é que eu cheguei ali foi assim, tá? Aliás, eu preciso fazer um outro ponto. Então, eu fui para a Dalton Mag, nessa empresa de Londres, voltei para cá, fundei a empresa daqui. A empresa começou a crescer também aqui no Brasil. Eu contratei pessoas em São Paulo, depois Rio, depois tinha... a equipe chegou a ter umas 5, 6 pessoas. Em Londres, a empresa escalou. Nós tínhamos 40 e poucos funcionários já, 4 equipes de design, uma delas no Brasil. Eu, na época, já reportava diretamente para Londres, eu era um dos diretores. E, cara, aí que fica a parte mais engraçada, né? Eu fiquei 9 anos lá. E acho que desde que eu entrei no board deles, acho que foi, sei lá, uns 5 anos antes, eu ia para Londres de 3 em 3 meses, com tudo pago, assim.
Era uma vida maravilhosa, assim. Sonho de... Sonho. E só que o louco, cara, é que com o passar do tempo, e é estranho falar isso, mas acabou parecendo cansativo, chato, tediante. Virou rotina. E aí os nossos ouvintes aí podem achar, cara, que cara mais idiota, né? Tá falando que é chato ir pra Londres de 3 em 3 meses. Eu lembro que às vezes eu encontrava galera de Sapiranga, cara, eu ia pra Londres só com uma mala de... que não despachada, Não sabe? Eu ia passar despachada, só uma de bordo, semana. uma mala de bordo. Exato. E a galera assim, pô, mas que estranho. Mas a gente precisa falar também sobre isso, porque ia crescendo dentro de mim uma grande insatisfação no processo como a empresa tinha escalado e estava liderando, e eu, ao mesmo tempo, meu filho tinha nascido em 2012, então ele tinha... ele foi até do 1 até os 4, 5 anos ali, e era certeiro, cara. Se eu ficasse 2 semanas longe de casa, na escola, a professora notava, depois da primeira semana, ela notava, o pai tá viajando, né? Tipo assim, 1 semana era o ok, não impactava em nada. Na segunda, já impactava o comportamento dele no colégio, né? E aí a gente começa a fazer uma série de... E daí a gente vai para os valores essenciais, né? Se fosse por grana, eu teria ficado lá para sempre como sócio, diretor, ganhando alta grana. E eu pensei assim, não, cara, foi crescendo dentro de mim uma insatisfação muito grande que, eventualmente, eu falei, cara, não dá mais. E vale dizer, lá, cara, eu liderei o projeto da fonte dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Fiz a fonte que a AT&T usa até hoje nos Estados Unidos. Liderei um projeto para o Google, também participei de um projeto para a Amazon, para a Toyota, para o McDonald's. E eu falei assim, cara, como é que eu não tô feliz? Eu acho que esse também é uma ponto de reflexão, né? O quanto a gente tá muitas e muitas vezes com oportunidades gigantes na nossa frente, mas elas se tornam rotinas. Parece que elas são comuns, mas muito porque a gente tem a habilidade de se adaptar e se acostumar com tudo, né? O grande diferencial é tu entender se aquilo tá te fazendo bem de fato ou, entre aspas, só é bonito. Isso tem na psicologia, tem um termo que é a esteira hedônica, que é basicamente a gente vai se acostumando com as coisas boas que vão nos acontecendo. E como tu disse, Matheus, no momento que elas se tornam comum, rotina, elas param de ter um certo impacto, né? E é muito... aquele glamour, né, do início, assim, cara, e é muito curioso, a gente vê isso em vários, geralmente vem com pessoas, às vezes, do mundo artístico, muito bem-sucedidas, os caras chegam lá no mundo do estrelato, e chega lá e bate um pavor, é isso então? É aqui, depois eu vou dormir, tipo assim, eu cheguei ali e, cara, não tá faltando alguma coisa, e dá um buraco muito grande. O tombo, né? A oscilação. E a esteira hedônica eles fazem, eles vão explicando, inclusive tem do ponto de vista antropológico uma necessidade de evolução. Isso é quase uma ferramenta para nós de preservação da espécie, porque o que acontece? Quando algo muito incrível acontece com nós, nosso índice de felicidade vai lá em cima, né? Todo mundo nasce até com um baseline, assim, uma linha base de felicidade, que em grande parte tem um componente genético, tá? Então, que a gente tem que reconhecer, mas dentro dessa linha base a gente consegue fazer esses saltos, algo incrível acontece, a nossa felicidade vai lá para cima. E com o tempo, não importa o que acontece, ele vai tender para voltar para essa linha base. Porque o oposto também acontece. Se algo muito ruim acontece, a gente, sei lá, sofreu um acidente muito grave, algo tipo, qualquer treta que for, o que nos joga muito para baixo, esse mesmo mecanismo vai, com o tempo, se a gente não tiver dor constante física, ele vai voltar para o mesmo nível de felicidade de antes. Não importa a nossa condição, talvez a gente esteja numa cadeira de rodas, mas de fato a gente pode ser até às vezes mais feliz do que antes por conta disso. Então o que isso faz é que a gente meio que precisa estar em constante busca de contrastes, né? E eu tinha me percebido lá, por mais incrível que os meus colegas e familiares achassem, cara, tu tem uma vida perfeita, maravilhosa, dentro de mim não estava boa. Não. E aí eu resolvi sair, cara. E foi um processo. Eu lembro que eu estava conversando com o meu pai aqui de Sapiranga. A gente estava tomando um suco ali na frente do Clube 19 de Julho.
E aí o meu pai, contador, falou assim, não, filho, te entendo, né? Tu quer sair e tal, mas quem sabe tu fica mais uns 5 anos ali pra formar um pé de meia bom, né? Aquele conselho super seguro, né? De pai, né? Que eu entendo, meu conselho de pai, tipo, filho, como é que você vai lá abrir mão de uma, né, de um salário fixo, Tu tem um monte tudo, de né? A visão do benefício, pai. tenho tudo. Entendo meu pai, né? Mas o que eu disse pra ele assim, pai, eu não aguento mais. Não aguento mais. E aí então eu saí no final de 2016, comecei a trabalhar de forma quase que autônoma, criando o meu próprio estúdio, que tem esse nome egoísta, né? Fábio Hag Type. Mas eu digo que ele tem um nome, ele é estratégico, porque a minha ideia foi, quando a pessoa, qualquer usuário fosse buscar o meu nome, Fábio Hag, e Type, né, que é tipografia em inglês, ele vai chegar nos créditos dos projetos que eu trabalhei na Dalton Mag. Sempre. Então ele tem estrategicamente uma função. É um nome que não é criativo, mas ele é muito funcional, né? Então... extremamente estratégico para o mercado corporativo, né? Exato. Uma vez que estão comprando o teu nome diretamente, né? Exato. Mas é um privilégio, né? Porque muito. Eu sempre digo, eu gosto muito do meu nome e do meu sobrenome, mas eu tenho inveja de quem tem um nome fácil de lembrar e pronunciar. Porque, né, Igor Dlugokenski não teria como botar como nome de um estúdio. Pois é. Ou tem, né? Cria ali um mas daí ninguém nunca ia achar. Sempre onde tá errado, o Google nunca ia conseguir encontrar o resultado. Pois é. É um desafio. Sabe que tem uma loja de brinquedos lá na Redenção, tem uma loja de brinquedos manuais, só de madeira, para crianças, que tem um nome que é... eu não sei mais o nome, porque ele é uma loja que vende só quebra-cabeças. Então o próprio nome da empresa é Sebastiani ao contrário. Nossa. Você falou, ele tinha um nome, né, ele resolveu de propósito dar um nome que as pessoas não saibam falar. Sim. E no fim acaba virando assunto para falar em podcast. Sebastiani ao contrário. Que é fácil de lembrar o Sebastiani, só é difícil de... mas vira uma história, né? E, cara, não ganho nada dos caras. Inclusive, eles não vendem online. Eu falei com eles não querem vender online. Eles fazem tudo de madeira, artesanal. Lá na Redenção, é uma empresa de Canoa, se eu não me engano. Ponto fixo. E, cara, é pra lá. Eu não quero ser conhecido, ó. E aí, isso tá tornando eles mais conhecidos. Fica a reflexão. Fica a reflexão, E o desafio na questão do design, né? De tu conseguir realmente criar uma identidade visual que muitas vezes vai além do nome, né? Porque daí tu tem a tipografia, tem a letra, mas a própria dificuldade de tu lembrar te faz associar. E a gente sabe que a nossa memória melhora quando tu tem uma memória associada a várias outras, né? Que nem o Sebastiani ao contrário, que nem esse tal de Igor Dlugokenski. A pessoa ele acha que eles vão ficar chutando no Google até que o Google ia entender que era tu. Vale a pena, Igor, vale a pena tentar. Vamos fazer uns testes no Google. Mas o diferencial, né, de ter uma vida que a gente consiga ser mais equilibrado, ou ao longo da vida fazer concessões, conseguir entender em que fase da vida cada um de nós está e que pouco a pouco a gente possa entender. É hora de focar no trabalho, é hora de focar mais na família. Entender esse equilíbrio, né? Cara, mas não tem como fazer isso a vida toda. Tu faz concessões para foco. É um privilégio a gente poder hoje viver de forma calma, né? Então precisamos ter, cara, isso aqui é um super privilégio que vem em grande parte de eu ter trabalhado nessa empresa de Londres, claro, isso abre muitas portas. Então, quando eu saí de lá, eu já tinha todos os donos dos escritórios de design do Brasil no WhatsApp. A gente já tinha um relacionamento, a gente já tinha... Então, isso foi relativamente fácil, né, trabalhar... fazer essa empresa funcionar. Mas aí eu acho que tu trouxe, Matheus, um ponto que eu poderia de fato usar aquilo e tentar monetizar ao máximo e trabalhar feito louco e conscientemente decidir, não, cara, peraí. Por que aconteceu? Começou a vir muito projeto, né? Eu era freelancer, na época eu ainda me aventurava até com fotografia, que era um hobby que eu sempre tive. Legal.
Cheguei a fazer foto de festa de aniversário infantil. Olha aí. Né? Porque quando eu saí, eu pensei, cara, não vai. Também não é fácil vender fontes no Brasil, precisamos ser bem claros, né? Tem uma empresa que vai contratar tipógrafos, é difícil. Então, eu quis me cercar de tudo que fosse possível. Então, criei uma marca que era de fotografia mais de paisagens, que eu tive. E tinha, de fato, um braço de fotografia de família, cara. Que eu fazia ensaios e eu acho que fiz uns 3 ou 4 festas infantis que eu me rolava no chão fotografando. E chegou, quando começou o projetos de fonte a vir bastante, são projetos que levam muito tempo, são centenas de horas, eu me peguei trabalhando nos finais de semana, de noite, e pensei assim, tá, mas não tá fechando essa conta, né? Não era isso. Né? E aí eu pensei, tá, então o que eu vou fazer agora? Vou me cercar de outras pessoas extremamente qualificadas para me ajudar. E eu vou pensar um estúdio de forma que eu jamais quisesse sair. Que o que aconteceu comigo não acontecesse. Então isso meio que originou a nossa forma de trabalhar, que eu digo que a gente é um estúdio calmo. Essa lógica, inclusive, de empresa calma, se vocês forem pesquisar, elas foram cunhadas pelos fundadores do Basecamp. Até para desmistificar muito essa coisa de Vale do Silício. Cara, o Basecamp é uma empresa de software de gestão de projetos criativos já muito antiga, eles são muito grandes. E eles escreveram alguns livros, um deles que eu acho que é recomendado para quem quer começar a pesquisar sobre isso, ele se chama literalmente O Trabalho Não Precisa Ser Uma Loucura. Em inglês é It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Em que eles colocam toda a filosofia deles. E eu fui pescando isso junto com algumas coisas que eu pesquei da Pixar, com algumas outras coisas mais que fechava com o meu estilo. E eu pensei assim, cara, trouxe um primeiro profissional que é o Henrique Bayer, que é de Porto Alegre. E o que acontece? Todo mundo que trabalhava já com tipografia no Brasil já tinha sua própria empresa, que era tipo uma microempresa, que a gente colocava a fonte para vender pelo MyFonts, pelo Google. Aliás, Google não, mas pela Adobe e por aí vai. E então o que eu trouxe para o Henrique, né, que foi nosso primeiro colaborador? Henrique, como tu tem o teu próprio estúdio, eu também preciso de ajuda, mas eu não sei quanta ajuda a gente vai precisar, quanto vai ter demanda. Vamos fazer assim, vamos trabalhar por base de um valor hora. Imagina que tu vai trabalhar, sei lá, 2, 3 horas, vamos ver, e vamos fazer isso de forma variável e ver como é que isso vai funcionar para ti. E ao mesmo tempo cuidando muito para não ficar quase como uma uberização do trabalho, que é um outro problema enorme, né? Então, a gente tem um valor hora muito alto, tem férias, tem 5% de participação nos lucros, mas parte da premissa de que o funcionário vai poder escolher quantas horas ele quer trabalhar por dia, sendo que o máximo são 5. A gente trabalha no máximo 5 horas por dia, focadas. E, gente, com 5 horas focadas, nossa, a gente resolve em 3 horas às vezes. O que alguém em 8 horas de trabalho passa o dia inteiro. Né? E aí, talvez já pode entrar um pouquinho nisso, mas basicamente a gente valoriza o foco da pessoa. Ou seja, fecha e-mail. A gente não tem WhatsApp, a gente não tem Slack, a gente não tem o Teams. Não tem... foco é realmente, cara, a gente trabalha sprints de foco. O cara bloqueia no calendário lá 1 hora, 1h30, 45 minutos. Depende também da fisiologia de cada um. Tem gente que trabalha melhor de manhã, tem gente que trabalha mais de tarde. Deixa cada um escolher os seus períodos de foco. Não interrompe ele, porque a gente já sabe de várias pesquisas, cara, para te recuperar o foco. Quantas vezes não aconteceu com vocês de estar numa tarefa e vem alguém no teu ombro, ou vem alguém no chat, e aí você para, vai resolver aquilo fica pela metade. Esse gasto de energia... Cara, para até recuperar o foco, né, o estado de fluxo, que é... Sim. Aquele momento do flow, né, onde tudo exato. Realmente parece fácil, né? Porque você está num... Exato. Então, a gente cria condições para esse estado de fluxo acontecer, as pessoas permanecerem com flexibilidade, com autonomia. Então, hoje a gente tem 6 pessoas, cara, espalhadas aí pelo Brasil, trabalhando com nós. Pessoas extremamente qualificadas, tá? Porque teve 2 pessoas que a gente eventualmente contratou e precisou desligar porque
não tinha essa cultura assim que a gente tem, porque existe muita transparência, honestidade, né? Porque basicamente a pessoa vai me dizer no fim do mês quantas horas ela trabalhou. Sim. E, enfim, a gente tem uma série de ferramentas de software que nos ajudam a gerenciar o projeto, né? Então, a gente pensa, poxa, mas como é que você cobra? Cara, a gente tem uma ferramenta lá que diz exatamente, a gente sabe quanto tempo mais ou menos leva essa etapa do processo, o que vai acontecer depois. Então, a gente tem um software ali que cuida de tudo isso para nós. O que nos permite ter uma vida calma. Isso é muito legal porque vai muito contra a realidade do mercado de quem trabalha com publicidade, propaganda, marketing, né? Essas áreas de comunicação, assim. Porque eu lembro que desde a época da faculdade, assim, já se tinha aquela ideia de que trabalho com publicidade é virar à noite fazendo campanha e comendo pizza de madrugada e aquela coisa, né? Na faculdade até se faziam assim alguns eventos assim meio que já preparando os alunos pro mercado de trabalho, que era a realidade. Isso é uma coisa que eu sempre falava assim, cara, para mim isso não é um indicador de sucesso, muito pelo contrário, sabe? Eu não quero ter que passar minhas madrugadas trabalhando, eu quero passar minhas madrugadas dormindo, entendeu? Descansando. Eu não quero ter que passar sábado, domingo, sabe? Trabalhando direto. Eu quero poder passar com a minha família, né? Fazendo coisas que eu gosto, tendo meu tempo de qualidade. Então, eu sempre vinha naquela linha assim, cara, não, eu quero ter um negócio onde eu possa ser organizado a ponto de não precisar ficar, né, esses tempos assim, extras. Perfeito, Igor. E, cara, ainda acontece isso. Eu até diria que a maior parte do mercado ainda opera dentro dessa lógica. E eu acho que também muito parte pelas nossas escolhas também como empreendedores, que é legal a gente falar. Perfeito. Porque, assim, ao mesmo tempo que isso é uma realidade bem do mercado, tem muitos estúdios menores, independentes, que trabalham só à tarde e nem contaram para ninguém. Que buscam isso, mas isso não é uma coisa que... Não vai estar no nosso site, nós somos uma empresa calma para os clientes, porque eles vão pensar, poxa, mas nem trabalham, então. Não trabalham. Não vou me entregar. A gente, em 8 anos de estúdio, nunca atrasou nenhum projeto. Não é uma bandeira que se levanta, bandeira, né? que a gente vai levantar no comercial ali. Mas é uma coisa que eu gosto de falar sempre que eu estou em algum evento, sei lá, de inovação ou de gestão. Porque, até linkando uma coisa que tu trouxe antes, Matheus, que tem a ver com os valores essenciais. Eu abro mão de ter uma margem de lucro maior por conta disso. É uma decisão estratégica agir dessa forma. Perfeito. Do negócio, né? Faz parte do teu modelo de negócio. Exatamente. E claro, eu tenho que me contentar com isso, que eu não vou ter uma margem maior ou nem igual a do mercado, mas eu vou poder ir na academia no meio da tarde, eu vou poder sair para correr às 3 da tarde, saber que os meus colegas de trabalho também podem fazer isso. Sim. Entendeu? Isso para mim, cara, tem um valor maior, porque eu estou pensando em algo sustentável. Eu quero ficar com essas pessoas por muito tempo. Eu quero crescer muito com elas. Eu quero ficar rico com elas, sabendo hoje a gente tem, né, a gente pode dizer, cara, e eu vivi isso. Grana não é tudo. Exato. Eu ganhava upgrade para primeira classe lá, só por pontos. E, cara, a comida é melhor, tem espumante, mas não é por grana, cara. Ainda não falta é por grana. algo, né? E a gente tem visto, claro, toda uma nova geração de pessoas que não vão mais topar essa lógica, né, Igor? Sim. Infelizmente, a gente vai ter muita gente que vai acabar ficando refém de ter que operar nesse sistema quase que é de moer as pessoas, né? Esse cara não quer mais, contrata um outro cara júnior, moe ele, depois sai. Mas eu vejo que as pessoas mais incríveis, elas não topam mais isso. E elas estão todas empregadas. E é com elas que eu acho que eu quero trabalhar. Aliás, tenho certeza que é com elas que eu quero trabalhar. E, de certa forma, é um impacto que a gente pode fazer também no mundo, né? De tentar... Cara, a gente é muito limitado no que a gente pode fazer, né? Mas a gente, como empresa, pode setar um horizonte, algumas práticas, dizer, cara, aqui a nossa cultura é assim.
E vem em termos de cultura, né? O quanto a gente fala muito em estratégias de negócio, mas acaba que deixa de lado o investimento na cultura. Trabalhar de fato os diferenciais da marca, o conceito e o modelo do negócio. Que inclusive tu falou, abrir mão de lucro, né? Porque tu vai estar redividindo ele e proporcionando que os teus colegas também façam parte disso e a ideia de ficar rico junto. Então, o bate-papo de hoje a gente consegue, e a gente pensou muito em ti para isso, né? O estilo de vida. Tu tem um trabalho que por si só é diferente. O design é tipografia. Mas o conceito da empresa, ele também passa a ser um diferencial direto ou indiretamente para a qualidade final, né? Porque tu não precisa botar no comercial, mas o resultado interno do time é outro. Claro. Reflexo na entrega, né? Claro. Acaba... Perfeito. E outra, eu acho que também a gente precisa falar, é uma empresa muito pequena, né? Eu não vejo como sendo possível muito escalar isso, né? Quando a gente vai entrar num ciclo de negócio, de empreendedorismo, cara, isso eu acho muito difícil, mas ao mesmo tempo, quando a gente fala de cultura de empresa, eu não consigo entender como a gente vai impor uma cultura. A cultura, ela vem de dentro das lideranças, cara. É ali que tá. Não, a gente até pode contratamos uma consultoria, agora nós temos estes valores. Cara, bobagem. Se as lideranças não forem realmente assim, não adianta porra nenhuma, entendeu? Por isso que isso tem que vir de dentro para ser verdadeiro. Senão vai ser, sei lá, um quadrinho, vai estar no relatório anual, vai estar... Quadro na parede, exatamente. Nada, cara. A liderança precisa viver a cultura, né? E até, vamos ser bem sinceros, não quer ser calmo, não quer priorizar lucro, cara, são escolhas, tá tudo bem também. Eu não quero também achar que todo mundo tem que ser assim, e não... Né? Cada um tem liberdade, autonomia para fazer o que quiser. Só que eu acho que é importante ter consciência disso. Qual e é eu provoco as pessoas a pensarem nisso, em tentarem achar, às vezes, um meio termo. Né? Até que ponto as pessoas não estão num modelo que acaba desgastando todo mundo, né? Sim. Eu vejo também a galera, às vezes, pergunta assim, nossa, eu não consigo contratar gente boa, não consigo... Cara, vai ver quanto que tu tá pagando para as pessoas. Que benefícios que ela vai ter, porque na minha época, nossa, eu tinha que virar à noite comendo pizza. E eu digo pra pessoa, cara, mas que ruim, né, que foi, né? Dá vontade de dar um abraço, eu te entendo, eu também tive isso, e também vivi essa coisa de trabalhar final de semana, sem hora extra e tal. Só que a gente pode meio que se abraçar e dizer, porra, será que precisa continuar sendo assim? Não teria sido melhor ser diferente? E essas mudanças vão começar a acontecer quando a gente, como liderança, propor essas coisas diferentes e for viver. Enfim. Eu acho que as pessoas elas têm um pouco de medo, às vezes, de quebrar esse círculo, né, vicioso, justamente porque falta referência, né? Então, a gente olhando hoje... Né, para o teu estúdio, vendo assim, eles têm essa cultura, eles praticam isso de fato e o negócio, ele se sustenta. Dá certo. Então é aquela coisa assim, tipo, será que eu não consigo fazer também? Será que eu não consigo mudar algumas coisas, então, no meu negócio para dar mais qualidade de vida, não só para mim, mas para os meus colaboradores também, e ajustar isso, porque, tem um modelo, né? Tem alguém que está fazendo e está dando certo, então eu posso tentar também sair dessa linha de produção e ir para algo mais sustentável. Cara, e eu acho tão lindo isso, cara. Eu acho tão lindo isso. Porque, assim, a gente também não precisa... não pode romantizar achando que sei lá, que a galera tá pensando, nossa, é tudo, sei lá... uma bagunça. Cara, não, a gente tem vários processos e ela vai na base do respeito, né? Da lógica de confiar nas pessoas. Sistema. Mas a gente tem também uma consultoria de gestão que nós contratamos faz uns 3 anos, que nos auxilia em vários processos, né? Tipo assim, é uma empresa muito profissional, como a operação é muito saudável. E tem todos os processos de gestão que vocês vão imaginar de um negócio. E até o mais engraçado é, com essa consultoria de gestão, o nosso maior desafio era explicar para eles, olha só, a gente não quer crescer. Não, a gente não quer crescer. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá, entendi.
Mas é preciso ter processos para a empresa precisa ser um negócio sustentável. Isso faz parte dos nossos valores também, porque não adianta a gente fazer isso e a empresa falir. Exato. Porque tu pode crescer, o pessoal fala muito, a gente pensa muito no modelo de negócio, mercado, crescer em tamanho, que tamanho o negócio vai ter, a estrutura do negócio. Mas também a gente precisa considerar que faturamento não é lucro, né? A grande questão é que a empresa pode crescer muito em lucro, não necessariamente em quantidade de pessoas. Ela não precisa ter um faturamento absurdo, ela precisa, se possível for, lucrar muito bem. Exato. Essa reflexão também, a gente fala muito em negócios tão específicos. E na tua... eu ia até dizer, tem modelos de negócio, né? Tu vai pegar, imagina quase que duas lógicas, né? A gente opera numa lógica de boutique de serviços ultra especializados. Então a gente pode cobrar margens muito acima, né? Por conta dos nossos clientes, nossa especialização. Esse modelo permite. Mas na outra ponta tu tem, sei lá, alguém que baseado na eficiência e na economia de recursos, né? Sei lá, uma lógica de preços baixos e quantidades, que aí o cara sim vai ficar refém. E aí tudo bem, a estratégia de negócios é de cada essa, negócio, é. Mas é importante ter claro isso, né? Exatamente. E essa percepção de valor, né, versus preço, o como tu percebe, os exemplos que tu tem hoje, na verdade, há muitos anos já trabalhando, né, num mercado tão específico, né, a boutique é ultra específico. E o trabalho com as grandes marcas. Então, na outra ponta, vocês operam com marcas globais, marcas que estão presentes no dia a dia das pessoas. E o valor de precificação daí, quanto é precificar e o quanto, do outro lado, a grande marca enxerga o valor de ter uma tipografia, de ter uma letra específica para cada negócio. E nessa história longa, para a gente não né, pegar vários pontos legais, qual foi a fonte que realmente marcou, né, a tua carreira, que tu gosta de ter criado, que é uma referência para ti, e talvez não necessariamente é que tu lucrou muito, né? Mas que foi um diferencial de carreira. Sim, cara. Deixa eu ver. Agora eu me confundi, teve com essas duas perguntas. Duas perguntas. Foi uma e depois virou pro outro lado, eu já me... pegar o ponto assim, de como as grandes marcas valorizam isso, sim. Né? E como tu enxerga daí. Na realidade, acho que tem algum... Dá para destrinchar em dois pontos. Num deles é a fonte, ela acabou... Imagina que a gente está vivendo um processo das marcas ficarem cada vez mais competitivas, o valor de marca já se sabe o quanto é mensurado hoje em dia. Na realidade, a Interbrand tem uma metodologia já há 30 anos que faz mensuração de valor de marca. E nesse negócio, imagina que quando a gente começa a analisar a metodologia que eles usam, tem dois critérios que chamam bem a atenção para nós, que um é a distinção, a marca ter alguns ativos bem distintos, que sejam únicos dela, pode ser uma cor, pode ser a tipografia, enfim, pode ser também, mas pode ser um mascote, pode ser um nome, pode ser um produto é difícil, por produto qualquer um copia. Mas ela precisa ter alguns ativos visuais que sejam, né, ou claro, de produtos, mas ativos diferenciados, que sejam difíceis de ser replicados. E precisa usar isso de forma consistente, ou seja, independente onde o usuário estiver, seja no site, no app, na vitrine, na loja, ele vê que ele está dentro daquela identidade de marca. Tá? Então vamos destrinchar. A gente vive hoje numa briga pela atenção, né? A economia da atenção já se sabe há vários anos. Então imagina que se a gente tem uma letra diferente, esse ativo distinto, a gente facilita o reconhecimento de marca. E a fonte, se simplesmente uma empresa começar a utilizar todo mundo a mesma fonte, os fornecedores delas, a agência de publicidade, o cara de social media, usar a mesma fonte, a gente facilita também a consistência. Independente de onde o usuário estiver vendo aquela mensagem, for a mesma fonte, que é diferente, distinta, que tem alguma coisa especial, a gente dá um check aí nesses dois critérios que a gente sabe que aumenta o valor de marca. Tá? Então, por conta disso, a nossa demanda tem sido muito grande por fontes corporativas especiais. Né? A Go tem fontes específicas, são fontes, a Tramontina, que só eles têm. Então, por isso tem dado muito certo. Sim. Agora, outro ponto da sua pergunta, Matheus, foi de quanto que a gente consegue ter margem ao trabalhar com essas grandes empresas. E aí eu acho que
não tem só a ver com o que a gente faz, porque fonte tem, como qualquer outra área, tem a mais barata, tem a gratuita, tem a... Mas eu lembro muito conversando com o Clayton, que é o Head de Design e Branding do Itaú, ele falou assim, Hag, a gente prefere trabalhar contigo porque tu já nos conhece, tu sabe como funciona, tu sabe, eu sei que tu nos entende. E isso tem valor. Isso tem valor e depois se reflete na margem, né, que a gente pode cobrar como boutique. E eu acho que isso, na realidade, vem... E não é só eu, é todos os nossos colaboradores que trabalham, né? Sim. Então, o fato de eu ter uma postura em relação a eles, assim, de ter uma empresa calma, proporciona que eles façam o melhor trabalho possível, que vai refletir no Itaú, na Globo, no Magalu, para dizer assim, cara, eu quero trabalhar com esses caras, entendeu? Sim. O relacionamento, né? O quanto tu traz esse relacionamento, né? Pegando o head do Itaú, a gente gosta de trabalhar contigo porque tu entende, tu conhece. Então, o diferencial, apesar do trabalho ultra específico, ainda é a forma que tu consegue se relacionar com as pessoas e daí sim, ser uma empresa calma e fazer uma entrega diferenciada, muito específica. Mas a definição, a contratação, porque é um mercado muito seleto, né? Vocês operam num mercado muito seleto. Sim. Sim. Mas ao mesmo tempo é legal ver, por exemplo, tá lidando ali com uma grande empresa, né? Uma marca super consolidada, super reconhecida, mas tem uma pessoa lá atrás que é a pessoa que está dizendo assim, eu gosto de trabalhar contigo porque a gente... Né? Então tu olha assim, tu pensa, nossa, tu tá trabalhando com uma grande empresa, parece algo tão frio, né? Porque é uma corporação, algo assim, né? Mas ao mesmo tempo lá atrás tem uma pessoa que está respondendo por isso e está se conectando contigo. Então como é importante essa questão dos relacionamentos, que no final das contas é o que acaba fechando o negócio, né? Claro, não, o B2B tem pessoas lá dentro. Isso está falando muito hoje, né? Cara, são pessoas. São pessoas dentro da organização, não é essa coisa fria, né? E essa referência, né? Quando a gente fala do mercado B2B, que é empresas realmente negociando diretamente com empresas, não pegam um cliente final, mas o quanto o teu cliente final está dentro da empresa. E claro. que tem que lembrar muito disso, né? A marca, o Itaú, né? O Magalu. Cara, são pessoas. Quem é a pessoa que vai ou não vai gostar de mim? São que pessoas. Vai ou não vai entender o valor, porque daí não adianta, sabe, tu olhar o quanto vai custar, né? O custo da operação. Mas o valor que essa operação de desenvolvimento, uma tipografia específica para criar e agregar valor no conceito da marca Itaú. Não, mas Itaú já tem nome. Sim, mas tu tem que manter, né? Tu tem que atualizar para que o mercado e as novas gerações continuem se identificando com a marca, com a tipografia. É uma série de detalhes que às vezes a gente pensa que empresas grandes podem olhar todos esses detalhes, mas provavelmente, eu creio nisso, né, que elas só são grandes porque elas olham esses detalhes há muito tempo. É um ótimo Quando ponto, elas eram Matheus. pequenas, elas estavam olhando esses detalhes para se tornar grande de fato. É um ótimo ponto, cara. E de fato, eu até digo para startups não têm que investir em fonte. Até pega a galera desprevenida, mas, cara, startups não tem que investir em fonte porque, cara, é hora de testar modelo de negócio, é hora de encontrar, né, market fit. Eu não consigo imaginar um modelo de negócio que vai depender da fonte. A fonte ela vai ser um elemento que vai ser considerado à medida que for necessário sofisticar o marketing. Né? Então o cara começa com uma Google Fonte que é gratuita, que é acessível, é fácil de instalar no site, em app e testa. No momento que precisou sofisticar, e aí a gente entra, né? São grandes empresas que estão ali competindo, eles estão buscando otimizar cada detalhe de toda a jornada do consumidor. Então, a gente até às vezes para pensar que fonte é um detalhe pequeno, parece cosmético, mas quando você troca a fonte lá sei lá, o cara que faz as apresentações de venda trocou a fonte, pode ter certeza, ele tem reações calorosas sobre aquilo ali. De uma hora para outra, fonte mudou ali a percepção, a percepção dele. Então a gente sofre muito com essa ideia de que parece um detalhe, ninguém dá bola, mas a gente sabe, até por pesquisas científicas, do impacto que tem tu ter uma fonte nesse estilo, num outro estilo. E, de fato, a maioria dos nossos clientes são empresas muito grandes, porque é um investimento alto fazer uma fonte sob medida.
Mas também a gente tem fontes que a gente chama de varejo, fontes prontas. Uma empresa pode licenciar 2.750 para 5 pessoas. Ou freelancers, custa R$650. Um cara pode ele pode inclusive entrar no nosso site, baixar a fonte para testar sem custo. Aí também, cara, olha, mostra como a gente tem isso se espalha no nosso modelo de negócio. Qualquer pessoa pode entrar no nosso site, baixar qualquer nossa fonte para testar em projetos. Ela não tem nenhum caractere faltando. Não tem. Se o cara quiser continuar usando para sempre, ok, vai fazer pirataria. O que eu vou fazer? Eu pensei em ser honesto, transparente e jogar a bola para as pessoas, né? Porque eu sei que para o designer, né, para vocês, Igor, de agência, para ver se uma fonte vai funcionar, não tem melhor do que baixar ela, instalar e testar no layout. Deixa eu ver como é que ficou para apresentar para o cliente. Então a gente liberou isso. E eu sei que tem um monte de gente que eventualmente usa a fonte sem pagar. Azar dessas pessoas. Mas ao mesmo tempo tem um monte de designer que diz, cara, que coisa boa que vocês... É muito bom poder fazer isso. E aí a gente cria um relacionamento, né, mais a longo prazo, baseado na confiança, na transparência. A questão cultura do negócio de novo, né? O quanto a cultura da empresa, do modelo de negócio vai se refletindo e daí construindo parceiros de longo prazo. Uma visão... Que quando eu estava testando o ChatGPT na versão paga, né, eu coloquei umas instruções custom lá para contar quem a gente é e pedir, falando dos nossos valores, e pedir para ele analisar o nosso material de pré-venda. E aí ele estava olhando, tem um slide que a gente tem, mostra as nossas ofertas, né, desde a fonte pronta, que é a mais barata, aí depois no outro extremo tem a sob medida, que é a mais cara, e tem um intermediário que é a modificada, que é quase que o cara pega uma pronta e nos paga para só fazer um ajuste ali em algumas letras. E ali embaixo tem um asterisco que diz a exclusividade é só em algumas letras que foram modificadas. E é um item ali. E aí a inteligência artificial notou assim, legal que você colocou isso aqui, isso está condizente com seus valores que vocês disseram que vocês tinham. Olha só. Até a IA percebeu. Até a IA percebeu que a gente, de fato, vive os nossos valores, cara. Então, eu fiquei bem feliz. Deixa eu te perguntar, tu teve toda essa experiência, né, trabalhando fora do país, né, de mercado internacional. Hoje vocês atendem só empresas no Brasil ou vocês continuam tendo essa atuação fora do país também? A gente tem alguns clientes de fora, sim, a gente fez um projeto para a maior empresa, a maior companhia aérea da Índia, que é a Air India. A gente fez junto com a Future Brand de Londres. A gente tem alguns clientes no exterior e, inclusive, a gente tem uma meta de viver de forma mais calma ainda. Muito bom, fala mais sobre isso. A nossa, digamos que 75% a 80% da nossa receita hoje vem de serviços. Né? Quando uma empresa grande nos contrata para fazer um serviço de design de fonte sob medida, tá? Que leva tempo, 6 meses, 200, às vezes 500 horas de trabalho. E a gente tem uma outra área do negócio, que é dessas fontes prontas, que são fontes que qualquer pessoa pode licenciar no nosso site e vender, que é a lógica de produto digital mais clássica. Só que tem um detalhe, que representam 20% do nosso faturamento. E essas fontes, elas hoje estão somente no nosso site. Ela não está à venda no MyFonts, não está na Adobe, não está em nenhum outro lugar. E poder viver de fontes prontas nos deixaria mais calmo, porque o nosso trabalho seria pensar fontes que a gente quer fazer e ir lançando elas com o tempo. Então a gente quer inverter essa lógica. A gente quer faturar muito mais com fontes prontas, que aí é a lógica de produto digital, que a gente vê que a gente consegue escalar com facilidade. E o mercado exterior é uma grande oceano aí que é para a gente explorar. E ao mesmo tempo diminuir o serviço, né? Não depender tanto dos serviços, vai nos possibilitar viver ainda de uma forma um pouquinho mais calma. E aí, claro, quando alguém quiser fazer uma fonte, a gente vai continuar fazendo, mas a gente vai ter um valor ainda maior. E vai ter gente que vai dizer, não interessa, eu quero fazer com vocês. Beleza. Exato. Então, eu estou falando isso porque você comentou da questão internacional. A gente vê
uma grande oportunidade no mercado internacional de aumentar e escalar a venda dessas fontes prontas. E aí está tentando trabalhar de várias formas para chegar nisso, mas a gente acaba também tendo serviços, né, de desenvolvimento de fontes também para o exterior. Mas também tem um outro ponto que o mercado brasileiro ele acaba sendo pequeno, né? E tem basicamente somos nós e outras 2 empresas, 2 estúdios que fazemos fontes, né, bem no Brasil, né? Então, e de certa forma são amigos, né? E eu penso assim, cara, eu não quero ficar concorrendo com um amigo, sabe? Vamos pegar projeto lá fora, vamos pegar, né? Então a gente está querendo muito pegar cada vez mais projetos de fora. Legal, até porque eu já fiz essa pergunta já para poder tocar nesse ponto, né? Porque tu começou, primeiro teve essa experiência fora, voltou para o Brasil, teve um período, né, mais local, na cidade, no interior, agora está morando na capital, mas até assim, para as pessoas que às vezes querem trabalhar, né, com algo que é específico, né, um design tipográfico, mas talvez não enxergam esse mercado, não tem mercado no Brasil, não tem ninguém na minha cidade que vai me contratar, entendeu? Nenhuma comércio da minha cidade vai me contratar para fazer uma fonte 100% personalizada para ele, né? Então, como hoje essa globalização nos permite também ter um negócio local, mas que, né, vende para o mundo todo e pode focar realmente naquilo que gosta de fazer, né, porque sabe que tem um mercado no exterior que está em busca desse serviço, né, desse produto. Total, total. Cara, a minha carreira não teria acontecido se não fosse... Os clientes sempre foram de fora. Mesmo nem Porto Alegre, assim, dos clientes que a gente tinha, a maioria era São Paulo e Rio. E hoje também acaba sendo. Tem alguns clientes em Porto Alegre, tem um cliente em Campo Bom. Olha aí. O Gilney Silva, que é um querido designer. Mas a galera... Nada disso impediu, como eu falei, até os 43 anos eu morei aqui. E fiz tudo isso daqui. Então, cara, tipo, fiz. É possível. É possível. Foi feito. Né? Então... Eu acho que é difícil. Claro, a gente tem vindo de uma... Dizem que hoje em dia é a pior época do mundo para ser mediano, né? Se você for extraordinário, pode estar, sei lá, no interior, sei lá, de um paísinho. Se você for incrível, você vai, tu vai conseguir uma bolsa em Harvard. Alguém vai te achar. Tu vai começar... Tu vai aparecer. Ser mediano acaba sendo o pior momento, porque, exatamente como tu disse, Igor, a gente pode trabalhar para fora. Então, hoje em dia, a gente vai competir logo com pessoas de valor menor em outros lugares mais do interior, né? Então, eu acho que... Ao mesmo tempo que possibilita, né? A gente aqui de Sapiranga vai estar trabalhando... Podemos trabalhar para o mundo, mas o mundo também pode pegar o nosso trabalho. Sim. Então, nesse sentido, ser mediano é meio que ruim, né? Mais difícil do que era antigamente. Antigamente, cara, só tinha esse cara aqui que fazia, beleza, vai ser ele. Agora não, dá para fazer online por outro. E agora dá para fazer... execuções com inteligência artificial mais baratas ainda. Então a gente tem que... Enfim, poderia ir para todo um outro papo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não quero parecer, tipo assim, cara... É difícil alguém achar alguma coisa que vai fazer você ser especial, mas eu acho que a gente tem que muito seguir o que a gente gosta, cara. No momento que a gente achar uma parada que a gente gosta e tentar... estudar aquilo, ir além, e eu acho que é possível, independente de que área que seja, a gente tentar viabilizar uma vida sobre isso, tá? O teu conselho, então, para jovens empreendedores, jovem designer, seria justamente a especialização. Pensar algo específico que faz sentido para ti, que tem a ver com a tua origem, com a tua essência. Eu acho que pode ser buscar um autoconhecimento,
Para entender. Aliás, se o cara é jovem, ele tem que experimentar um monte de coisa. Aí, cara, isso dá mais outro podcast. O cara é jovem. Tem que abrir o leque. Cara, ele tem que fazer um monte de coisa. Tem que experimentar, viver, pegar estágio ruim, sentir, sacar. Tá, acho que isso... É experimentação, né? Não adianta querer só ir escolher para ir só no melhor. Não, e nem sabe o que é o melhor. Tá? Porque tem pouca experiência, né? Ou não tem experiência. Exato, tem que viver uma série de coisas. E eu acho que ler, cara, parece o conselho mais... Sei lá, mas, cara, leia muito, cara. Leia muito. De tudo. Qualquer coisa, de tudo. Né? Cada vez mais a gente vai precisar de pessoas com um pensamento crítico, com habilidade de pensar por si só. Que a gente até já está vendo, né, cara? À medida que a gente tem terceirizado cada vez mais para as máquinas agora, né, nessa última etapa da inteligência artificial, terceirizando até os processos cognitivos de análise e de... Cara, a gente vai ficar cada vez mais dependentes, né? Então, a gente pode até dizer, cara, antigamente, né, quando veio a calculadora, a galera pensou, pô, a galera vai ficar mais burra. Sim, de fato, mas eu tô terceirizando ali para a calculadora, mas se eu precisar fazer também uma conta reversa para ver como é que a calculadora chegou naquele resultado, eu consigo fazer. Com inteligência artificial, cara, o processo é tão obscuro que eu não consigo saber. Então, existe uma certa dependência. Ok, eu vou confiar, né? Então, eu acho que... Cara, não sou nem um pouco ludista, uso várias ferramentas no meu dia a dia, mas com consciência do que a gente tem que cuidar. E eu acho que, e tenho lido bastante, que essas habilidades pessoais de interação. Cara, a gente faz nesses projetos com grandes marcas, a gente faz um workshop de 2 horas com o cliente, com uma série de pessoas do cliente. Eu diria que o mais essencial para o sucesso dos nossos projetos é acertar, entender as pessoas que estão tomando aquela decisão. Entender o que está ali por trás. Não adianta eu vir aqui ou apertar um botão e gerar 50 fontes. Porque às vezes não é sobre o design da fonte, é sobre entender o que aquela pessoa precisa naquele momento da empresa e qual fonte vai resolver aquilo. E não a execução daquela fonte. Tem vários... Imaginem que, sei lá, fazendo uma coisa bem rápida. Imaginem que ferramentas de inteligência artificial vão cuspir uma série de coisas muito rápidas para nós. E a dificuldade não vai ser a execução que está dada, mas a curadoria. Do que vai funcionar para quem e quando. E essa curadoria vai precisar de habilidades humanas transversais que vão poder pegar uma série de sinais ali, de elementos, que vão poder dizer, cara, é isso aqui que vai fazer mais sentido para vocês por conta disso, disso e daquilo. Eventualmente, as máquinas vão poder ainda incorporar tudo isso e absorver e fazer recomendações? Possivelmente, mas aí é outra conversa. Ainda temos sei lá. Temos um tempo. Temos um tempo para pensar, analisar. Espero que sim. E essa reflexão, Fábio, eu acho muito rica, porque tu questiona justamente o diferencial de como a gente pode criticar no sentido de olhar de fora, não ficar somente sendo usuário, vivendo o dia a dia, mas exercitar o pensamento crítico, olhando num cenário mais macro e refletir aonde a gente pode, por vezes, ler e estudar coisas que, num primeiro momento, não tem sentido, não tem lógica, que é justamente a ruptura, tu pensar e conectar pontos que, num primeiro momento, não tem ligação. Nessa filosofia, nessa analogia, né, que tu traz para nós, em termos de leitura, que tu gosta tanto de ler e com certeza é fundamental, tem um livro específico que marcou tua vida, que traz uma reflexão sobre isso, né? Fica até o critério. Mas já que tu trouxe a leitura, acho que é muito válido, porque ler é algo tão clássico e ainda tão transformador, porque a gente olha muito para a tela, para a tecnologia, para luz, né? Tudo é luz, tudo é movimento. Cara, a leitura, todo esse movimento acontece na tua mente, porque teu cérebro é obrigado a se exercitar. Então é algo muito clássico, muito antigo e ainda talvez o que mais transforma o futuro.
É a capacidade do ser humano continuar lendo. Eu noto muito também assim que as pessoas elas têm tanto conteúdo disponível que às vezes elas ficam assim, cara, o que me diz alguma coisa que eu posso ler, sabe? Me indica alguma coisa, porque eu fico perdido, né? Às vezes no meio de tanta informação eu não sei nem o que é bom e o que é ruim. Eu acho que a gente tá naufragando em conteúdo e literalmente naufragando em conteúdo. E é muito louco, porque o livro como tecnologia... O livro é uma tecnologia. A gente pega o conhecimento de... Cara, muito bom. Imagina que tu pega o que as maiores mentes do mundo que já viveram e registraram. Cara, eu posso entrar dentro da cabeça dos maiores pensadores que já viveram e consultar aquilo ali. E aquilo ali tá num bloco de papel que se der um apocalipse zumbi no mundo... Alguém vai poder puxar, sei lá, de um escombro aqui o livro e ver todas as ideias dos maiores pensadores, né? E eu gosto de livro físico, apesar de ter... Eu tenho uns 3 Kindles em casa que estão sem bateria. Tipo assim, que sei lá onde tá agora, nem o carregador eu sei onde tá. Mas o livro como tecnologia, ele é muito transformador, né? Ele tá aqui há milênios, né? Desde papiros até... Né, os livros impressos como a gente tem hoje. Então eu acho que ele é uma tecnologia muito transformadora e eu acho que tem hoje, né, nessas novas... na nova realidade, o que a gente tem feito é que a gente tem lido muito, de forma fragmentada, conteúdos rasos, né, por conta do celular e da tela, que estão, inclusive, com várias pesquisas, cara, até nos privando dessa habilidade de um pensamento mais crítico, de parar, de refletir, de conseguir ter 2 ideias contraditórias na cabeça e ponderar. Então eu recomendo muito que se leia. Agora, eu não tenho como indicar um livro. Eu não tenho como indicar um livro. Eu acho que esse dos fundadores do Basecamp, eu acho que é muito bom para quem quer se especializar na parte de gestão de uma empresa calma, que é o trabalho não precisa ser uma loucura. O título é todo exatamente esse. Interessante. Tem... Eu gostei muito da biografia do Bob Iger, que ele é o CEO da Disney hoje de novo, mas ele foi o CEO da Disney na época que eles fizeram a parceria, adquiriram a Pixar, a Marvel. É uma biografia que eu achei muito interessante, que mescla bem a parte estratégica com uma visão criativa, de liderança, que se chama A Ride of a Lifetime, que é eu não sei como é que é no português, A Ride of a Lifetime, que é do Bob Iger. Aí que tá. Não tem livro, mas é um outro cara que eu adoro muito, que é o Brian Chesky, que é o fundador do Airbnb, que é uma liderança jovem, é o único designer founder de Big Techs. É um modelo de negócio, ele tem uma visão de gestão e de pessoas que eu admiro bastante, que vai na contramão da regra geral. Gostei muito do livro do Rick Rubin. Vocês estão ligados, ele é um dos maiores produtores de música, produziu acho que uns 6 álbuns do Chili Peppers, e ele lançou... como é que é o nome do Rick Rubin? É justamente para trazer essa diversidade, né? A diversidade de pensamento, das suas próprias referências, tu traz a visão artística de vários pontos e um modelo de negócio disruptivo de fato, né? O cara tá na livraria do aeroporto olhando aqueles livros de 5 formas de... Não é por ali, cara. Putz, me fugiu. Daqui a pouco tu lembra. Enquanto isso, Fábio, vale a reflexão do teu último livro, do livro do lançamento, aí, o conjunto, porque é uma reflexão... Os futuros humanos, é verdade, cara. E esse livro, na verdade, ele originou de um bate-papo entre amigos que propõe pensar futuros humanos, enfim, questionando uma série de coisas e, de certo, como são amigos... fecham muito com o pensamento que eu tenho, que eu aplico no negócio que eu tenho, mas eu até acho que diante de várias movimentos recentes em que a gente vê um mundo indo cada vez por uma coisa mais bélica, mais protecionista, mais de vou pensar apenas em mim, vou explorar ao máximo, criar conflitos. Eu vejo assim, cara, como foi bom e quão atual é esse livro para nos provocar a pensar futuros mais humanos. E, cara, essa ideia, sei lá, foi na década de 90, já faz quase 30 anos, não sei qual é que foi
é o nome da associação dos Estados Unidos, que tinha das maiores empresas do mundo, as 100 maiores, elas tinham uma organização que surgiu pela primeira vez a ideia do shareholder capitalism. O capitalismo, ao invés de ser só stakeholder, ao invés de ser só shareholder, o cara que tem ações, shares, ser stake, o cara que tem de alguma forma impactado por aquilo, né? Que, cara, não adianta eu pensar só no lucro se o planeta ele é finito, se as pessoas estão em condições, né, absurdas que depois pode dar, entendeu? Eu preciso pensar nesse todo. E, cara, já faz quase 30 anos disso. E esse livro, Futuros Humanos, ele vai trazendo... Tem o Thiago Matos, tem o Piangers, tem o Borba, da Unicinos, a Melissa, a Aline Jobim, também empreendedora, conversando sobre formas... Até porque, gente, tudo isso que eu falei da minha empresa... O livro é um bate-papo sobre esses conceitos, né? Isso. Tudo isso que eu falei tem inúmeros exemplos acontecendo. Inúmeras empresas que acharam formas de fazer isso. Não é uma utopia isso. É possível. O Thiago Matos tem uma ideia que eu gosto muito, que a gente fica pensando, Fábio, você tem nossa, como é uma visão de liderança do futuro. Eu falei, e o Thiago Matos disse, cara, não é o futuro, isso é agora. E ele é futurista, né? Agora, exatamente. Ele é futurista, detalhe do conceito. A gente está falando disso, tudo que eu estou falando, cara, isso não é o futuro, isso é o agora. A diferença é que tem empresas e às vezes pessoas que não estão no agora. São conceitos diferentes. Tem pessoas que ainda vivem na década de 70. Tem visões de economia da década de 80. O tempo ele é relativo nesse sentido, né? Então... essa provocação é muito interessante, cara. E eu acredito que a gente precisa achar formas de conviver que sejam boas para todo mundo, cara. E nós, como empreendedores, somos fundamentais nesse processo, cara. Não adianta a gente ficar só reclamando. E, enfim, a gente tem um escopo aí de impacto que a gente pode fazer. Sei lá, no meu micro-universo a gente tem agido assim. E é uma reflexão, né, que é extremamente válida para nós, porque a gente acaba pegando o bate-papo que a gente começou, né? Nós estamos em Sapiranga, criando todo um movimento de inovação, fomentando para que isso aconteça, mas o quanto a gente já conversa há anos sobre isso. Então, o diferencial, na verdade, é aquela velha história de plantar para colher, né? Só que plantar demora. A gente tem que ter essa curiosidade e o fomento a médio e longo prazo, porque muitas e muitas vezes não vai mudar para nós, vai mudar para os nossos filhos, né? E aí a gente já conseguiu uma grande coisa. Via de regra, o que eu percebo muito no mercado é que é tudo para hoje, né? Que é essa questão da necessidade, da urgência, e a gente acaba esquecendo que livro é tecnologia. Então é interessante pegar toda essa tua experiência de teoria e prática e trazer para a nossa realidade de hoje. O quanto a gente precisa lembrar que a inovação pode e deve ser mais frugal, não ter a ver somente com a tecnologia de ponta. A gente se acostumou a ver tecnologia como computadores, né? Como parte digital. Não necessariamente. Olha por quantas tecnologias o livro passou. E todas foram tecnologias e ele ainda é um bloco de papel. Sobreviveu, né? Um bloco de papel continua existindo como tecnologia. Então, aí vem essa curiosidade, esse conceito que a gente busca muito para poder motivar e trazer referências nesses bate-papos, né, de valores, de essência de cada um, o quanto num mercado globalizado, competitivo, é possível, daí está o teu exemplo, fazer de fato a diferença, né? E dentro dessa diferença que tu fez, tu lembra de uma frase, de um conceito, algo que realmente te despertou, te acordou para isso? Que tu vem vivendo isso até hoje? Cara, sabe, tem uma frase que eu gostei muito, é do Seth Godin, que é a galera do marketing, sabe? Se não sabe ainda, Seth Godin, por favor. Que ele diz que safe is risky, que a segurança é arriscada. Eu achei o máximo isso. A segurança é arriscada. Porque a gente acha, né, que a gente tem a segurança. Eu tô aqui, deu tudo certo.
Cara, se a gente não ficar olhando para frente, se questionando, a gente vai acabar ficando para trás. E olha que parece muito contraditório, né? Porque isso é muito um discurso daquele cara que vai ter que ficar sempre se inventando, se trocando. Eu acho que não é sobre isso. Mas a ideia de que se a gente for pensar na nossa segurança de forma passiva, tem ali um risco, cara. Desde do tempo passar e a gente ficar de forma passiva, de né? forma passiva. Vai... O mundo está mudando realmente cada vez de forma mais rápida, coisa mais óbvia, né? Mas cara, essa frase safe is risky do Seth Godin, acho que é uma boa mais para gente encerrar assim, indo pro fim. Sim, nessa linha realmente, porque o quanto a gente precisa ter essa consciência, né? A gente precisa correr riscos e entender que, de fato, até pegando essa reflexão, né, da segurança passiva, de ter essa visão de mundo, do ponto de vista, assim, né, de mundo, não tem do lado de fora, né? Tá todo mundo lá de dentro. Então, é sempre um risco tu vai estar convivendo direto ou indiretamente com pessoas que tu concorda e que tu não concordam. Então, o risco, ele é existente. E tomada de decisão e tomada de risco, para a gente fazer esse fechamento, então, né, nessa linha do bate-papo, hoje, com tantas conquistas, referências, o que te motiva, o que te inspira a continuar? O que tu acredita que tu tá deixando? Legado, história, educação de mercado, qual é a tua inspiração, tua motivação? Cara, poder viver alinhado com o que eu acredito. Eu acho que isso é o que me motiva. Cara, eu olho e digo assim, cara... Deu tudo certo. Tipo assim, tá... até os gregos diziam que o segredo da felicidade seria tu achar alguma coisa que tu é boa e que a sociedade te reconhece, né? Depois dá pra linkar com o Ikigai, né? Pra parte mais de emprego, de trabalho, né? De encontrar alguma coisa que a gente é boa e que tem match, que o mercado procure, que o mundo precise, né? Que se dá esse match. E eu sinto que eu consegui fazer isso e, cara, é muita bênção, assim, né? De um sentido, até porque, vale dizer, eu não falei antes, mas eu comecei a me interessar por fonte, a desenhar fonte, não porque fonte ia dar dinheiro. Isso era impensável. Tipo assim, foi porque eu gostava muito daquilo. Ninguém ganhava dinheiro fazendo fonte lá quando eu comecei. Né? Que era impensável, então, né? Tu foi focar num negócio que não dava dinheiro. Ninguém fazia. Não, isso nem era uma coisa, sabe? Então, não era fica essa reflexão. Não era nenhuma coisa, não era nenhum trabalho, né? Por ver, assim, nem era um negócio. Não era um negócio fazer letra, fazer fonte, tipografia. Se parar pra pensar naquela época, o desafio que era vender marca. Claro. Vender uma arte, né? Um conceito. Na parte da publicidade, da propaganda... Era um outro cenário mesmo, mas muito boa reflexão. Muito bom nosso bate-papo, assim, realmente, né, Igor? Foi. Sim. Maravilha, adorei. Legal. Também. Então é isso. Vamos agradecer, realmente, né? Porque foi inspirador. Obrigadão, Fábio, por ter aceitado o convite. É um prazer, cara. Apoio muito vocês aí, a cidade, as iniciativas. Até parabéns por vocês, de certa forma, bem prática, puxarem muitas dessas atividades, tá? Então, parabéns e obrigado também em nome aí da nossa cidade, que sempre, né, vai ter aí o meu carinho. Sempre alinhada com as maiores capitais do mundo, né? Sempre alinhado com as maiores capitais do mundo. Vale a reflexão. Boa. Mas acho que é esse trabalho, né? Essa capacidade que a gente tem realmente de olhar a percepção do micro, pensar no macro e entender como a gente pode ou não fazer parte disso, respeitando as nossas capacidades. Porque não adianta querer fazer tudo, se atirar em todas as oportunidades, todas as possibilidades, mas entender até onde a gente pode ir, né? E por isso que nesses bate-papo aqui no nosso podcast, né, valorizando a essência de cada um, é o que a gente acredita que faz, de fato, a diferença na tua vida, na tua carreira, né? Porque tu vai fazer coisas que realmente te comunicam. Porque depois que tu conseguiu, deu certo, acabou. Não, continua. Por que tu vai continuar? Tu tem que seguir um pouco da tua intuição, se preparar, mas tem uma dose de sorte, como tu bem colocou, né, nas tuas falas, para conseguir montar o teu modelo de negócio, sendo de fato um empreendedor, um empresário ou um intraempreendedor. Como tu bem colocou, tu abriu o braço, né, no Brasil da empresa, tu foi sócio fundador da empresa de Londres, então tu foi o primeiro intraempreendedor, testou, validou e foi aprendendo no mercado.
E é esse o nosso grande objetivo, né, Igor? Que a gente possa compartilhar essas histórias, se inspirar e trazer cada vez mais exemplos, né? Histórias que a gente possa conversar e compartilhar momentos, reflexões para que todos possam crescer. Acredito que esse movimento, né, local, porque a gente está pensando de forma global. Quanto mais a gente pensar globalmente, a gente consegue trazer sim movimento para o local. E para vocês que acompanharam a gente até aqui, nosso muito obrigado. Curte, compartilha, deixa o comentário para a gente perceber pouco a pouco e entender como a gente pode continuar trazendo mais e mais conteúdo e informação para vocês. O Instagram, @valoresessenciais, segue lá, acompanha os resultados, vai ter o completo no YouTube, deixa o like lá, Valores Essenciais. E por hoje a gente agradece muito, fica o nosso muito obrigado ao Fábio, que veio compartilhar com a gente, convidado, Igor, nosso co-host, né, designer, ali, ó, veio super alinhado com o nosso bate-papo de hoje. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado.